Boa noite, gente. Esperando o pessoal chegar. Fala, Grace. Beleza, meu amigo? Eduardo Soares. Luiz. Outro, Grace. Outro para você, meu amigo. Eduardo Soares. Lívia. Mana Núbia. Beijo grande. Muito feliz de vocês aqui, gente. Vamos falar um pouco sobre uma coisa muito importante, né? E que muitas das vezes as pessoas não querem falar. Tem um pouco de receio, se acham vulneráveis, né? Então vamos trocar uma ideia aqui. Se você conhece algum amigo que também já passou por esse problema, né, ou que está passando, às vezes está passando por esse problema com relação à saúde emocional, ansiedade, depressão, vai ser muito legal dividir com vocês tudo que eu passei aqui. Não quero fazer uma live muito grande, né? A gente vai deixar fluir. Fala, Eduardo, Amanda, Ana Paula Espíndola. Fala, Lincoln, Nayara, que massa, gente. Nossa, vocês não têm noção de como é que eu tô feliz. E assim, gente, a ideia é fazer uma live que seja algo bem à vontade. Nós estamos em casa, entendeu? Nada é passar mesmo vivência, né? O que eu vivi com relação a essa questão da saúde emocional. Marcelinho Gomes, fala primo Henrique, ô Ju, nossa gente, caraca, tanta gente, que bacana. Vitória, Dona Zilar, você lá com essa galera aqui, show de bola. Maria Medeiros, Adriana Costa. Mas quem tá aí, amor? Às vezes eu passo, eu tô falando, e às vezes passou a Dona Alba, Ordinério. Você falou mais alguém que eu não ouvi. Douglas Lacerda? Ô, irmão. Beijo grande, Douglas Lacerda, Gabriel, meu irmão. Júlio, Lourdes, Sidney. Eita, coisa boa, rapaz. Neguinho do Pagode Oficial também tá aí, essa página muito legal. Fred, um abraço, meu irmão. Gente, a gente só tá aguardando aqui a psicóloga Bruna chegar para a gente poder iniciar, né, a live. Hoje a gente não vai, eu não vou hoje falar sobre fotografia. A ideia hoje é falar sobre questão de depressão, sobre ansiedade. As pessoas não têm noção. Eu sei que muitos só quando tem mesmo, quando é na pele, quando passa por esse problema, que vão dar. Cássia, Cioli, que vão saber na realidade o que é a depressão, o que é a ansiedade. Gente, eu vou contar muita coisa para vocês que vocês não vão acreditar. Tipo, é realmente incrível, incrível. As pessoas acham que às vezes a depressão e a ansiedade é simplesmente você está se sentindo, é, é, você está com, é uma fase ruim da sua vida, você está vivendo um momento ruim e que vai passar. Mas está muito enganado. É muito mais do que isso. Então a gente vai falar sobre isso. Se você tem um amigo, se você tem um familiar, ou tem até pessoas da família, sabe, que tem pessoas que estejam passando com saúde emocional, sabe, problemas de saúde emocional, convida elas para também estarem aqui. É muito importante porque saber lidar com isso, sabe? É muito difícil porque quando acontece, geralmente pega a gente de surpresa e a
gente não entende, né, o que está passando. É que eu tô falando, é um mundo novo, sabe? Porque as pessoas ainda têm um certo preconceito, principalmente de falar, ela se acha vulnerável, ela acha que ela tá, ah, não, eu tô fraco, né? Eu não posso demonstrar o que eu tô sentindo, mas é o contrário, eu tô aqui hoje para falar com vocês, primeiramente, que a coisa é séria, né? Porque eu vivi isso na pele. Além de ser séria, para quem está passando pelo problema, pode ter certeza que isso passa. Por incrível que pareça, passa. Tem muita gente que acha que não passa, porque eu vivi isso. Eu pensava que não ia passar nunca, porque é o processo demorado, mas passa, pode ter certeza. E eu não vou falar aqui de coisas ruins só, não. Eu vou falar de coisas boas, coisas que a gente precisa aprender para levar para a vida. Dani, você não está vendo aí? Eu estou falando com a Dani, gente, porque a Dani está do meu lado. Vê se você manda uma mensagem para ela, para ver se ela entra na live, para a gente não ter muitas delongas, né? Para poder já ir conversando com todo mundo e. Aoi, mulato Lacerda! Beijo, meu irmão. Núbia, Café Nobre Sabor, Manu. Pô, gente, muito legal. Joelson Almeida e meu irmãozaço também. Pati, Pati, manda um abraço pro Fábio. Cadu, meu irmãozão também. Chama, meu irmão. Solange, a lá. Ao Lineker. Lineker, um abraço, meu irmão. Cássia, minha prima. Diegão Acioli. Eduardo Soares, meu tio. Daniele Garcia. Ednei de Búzios. Gente, seja muito bem-vindo, tá? Muito feliz de vocês estarem aqui. Bea Joia, Luana. Gente, eu já tô ansioso aqui pra Bruna. Ô, Bruna, me dá um oi aí para poder te chamar. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Peraí. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Eu não tô vendo ela aqui não, Dani. Ela tá aparecendo aqui não, Bruna. Gente, só um instantinho que eu já tô procurando ela aqui. Eu vou tentar arrastar aqui para cima e ver se eu vou encontrando ela aqui diretamente, porque nem digitando o nome dela tá aparecendo ela aqui para mim. Será que é alguma configuração dela? Dá uma olhada, vê com ela se ela tá com perfil. Ah, é? Tá, o perfil tá aberto, liberado? Entra com o meu perfil aí, amor. E qualquer coisinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a live, vou começar a falar. Aí você tenta entrar aí com o meu login e tenta se conectar com ela, tá bem? Então vamos lá, gente. Tudo começou assim, primeiramente eu quero agradecer todo mundo que está aqui na live, tá bem? De coração mesmo. Eu vou deixar a live gravada aqui com certeza, mas seria muito importante a, né, vocês participarem, deixarem perguntas, porque a Bruna vai estar aqui. Uri, que meu irmão, um beijão, cara. Juliana Duque, a Dani também está logando ali, eu vou pedir ela para respondendo só, porque é muita gente. Aí o que acontece? Eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a Deus, né, primeiramente, por ele ter dado a oportunidade de eu estar aqui hoje para conversar com vocês, né? Porque é muito difícil, a gente pensa que não, mas a questão dessa, dessa saúde emocional da doença, né? Parece que é simples, mas não é, tá? E é isso. Eu só sei dizer, eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Realmente é muito sério.
Então vamos embora. Vai tentando. Em 2010, mais ou menos, gente, passei por alguns problemas. Eu não vou ficar falando muito de todos os problemas, porque senão vai ficar muito longo e não vai dar tempo de falar tudo. Então eu passei por um certo problema que me desencadeou uma TAG, né, um transtorno de ansiedade generalizada. E com isso, eu demorei algum tempo, né, com relação ao tratamento, mas a gente sempre acha que, né, aconteceu, e como veio uma coisa, por mais que foi muito ruim, mas foi algo meio brando, né? Foi algo que eu passei, assim, em vista do que eu passei depois, né? Então foi brando, mas a gente a gente não liga muito para os primeiros sinais, né? Então, me deu o transtorno de ansiedade generalizada, não fiz o tratamento, aquele tratamento, né, rápido, e como eu me senti melhor, pum, deixei tudo e vou-me embora. Toquei o barco. Enfim, e chegando, qual foi a parte que eu fui, quando eu fui para Angra mesmo? Foi 2010, né? Então, aí depois de problema todo, encontrei um grande amigo, irmão, que me deu uma força, me ajudou. Ele falou assim: Jean, tô vendo a Bruna aqui agora, gente. Espera que eu vou adicionar ela. Fazer transmissão ao vivo com Bruna. Ai, Aí. consegui. Legal. Você teve algum problema aí? Não estava conseguindo? É? Não estava achando meu ao vivo? Não tava aparecendo aqui pra mim. Aí a Dani mandou o link. Boa noite. Eu estava preocupado. Boa noite. Eu estava preocupado mais com a conexão, né? Eu falei assim, a Bruna deve estar com algum problema de conexão. Não. Já tô aqui há um tempão, na verdade. Então, gente, eu vou deixar a Bruna fazer a apresentação dela, porque eu acredito que muita gente já conhece a Bruna, né? A Bruna é uma super profissional. Eu não estou falando isso porque eu estou na presença dela, a gente sabe. Então, eu queria que você falasse, Bruna, com relação também a se fazer se apresentar para o pessoal e falar um pouco sobre o que você... Para me ouvir bem? Eu tô te ouvindo, gente. Tá ouvindo a Bruna bem? Tá. Então, gente, assim, tá sendo um prazer participar dessa live, né? Quando o Jean me propôs, ele perguntou... Quando ele falou da proposta da live, né? Se eu topava, eu falei topo na hora, porque eu, como profissional, né? Eu sou psicóloga, eu trabalho com psicologia clínica na área de saúde mental. E assim, a gente percebe o sofrimento das pessoas que passam por determinadas situações, não só pelo diagnóstico, mas pela incompreensão da doença, né? Então, assim, quando ele falou sobre isso, e eu acho que a gente tem que divulgar, a gente tem que passar adiante informações que vão contribuir, né, com conforto, de você ter esperança, enfim. Eu acho que só agrega aí no tratamento e no dia a dia. Então, quando ele falou da live, eu achei que seria uma ótima ideia, porque a gente vê muitos profissionais falando, só que parece que isso não acessa, né? Algo que ainda fica distante. E quando é alguém que passou por essa experiência, né, que está se colocando ali naquele lugar, é diferente. Você vê que se identifica com aquilo. Então, é uma oportunidade dele colocar a experiência dele, que eu tenho certeza que vai ser útil para muita gente, e eu poder falar, né, em cima da fala dele, esclarecer até dúvidas, quem tiver, não sei se você já falou em relação às perguntas, né, Jean? Se quem tiver pergunta para fazer, sim, eu falei. Fica à vontade, porque é uma oportunidade de esclarecer essas dúvidas através da identificação com ele, né? E pode ter alguém também que vai ter sintomas diferentes do que ele vai descrever, do que ele vai falar. Então, assim... Exato. E, Bruno... Pode falar. E na realidade, eu quero, assim, já deixar bem claro, aquilo que eu tô falando, gente. Eu fiz o convite para a Bruna e eu achei super importante ter um profissional aqui para falar, até para realmente, quando eu falar alguma besteira, porque às vezes eu não sou profissional da área, eu vivi isso, mas às vezes ela, como profissional, vai pontuar alguma coisa, porque a minha ideia aqui é justamente ajudar as pessoas.
E o meu medo de fazer algo sozinho era justamente por isso, porque às vezes eu estava pensando que estava ajudando, e ao contrário, posso falar alguma coisa que, caraca, ó, isso daqui não foi legal. Então é importante, Bruna, eu te deixo super à vontade para falar, Jean, não, isso aqui tá errado, vamos acertar isso aqui, porque eu acho legal isso, entendeu? Porque eu até hoje faço terapia ainda, gente. E vou te falar sobre isso também, porque eu achava a maior besteira esse negócio de terapia. Esse negócio de sentar no banco, ficar ouvindo o que o psicólogo vai falar, batendo papinho, esses negócios. Muita gente acha ainda, né? E a ideia da live também tirar um pouco do preconceito que eu tive. Eu tinha esse preconceito, entendeu? A gente vai vivendo a vida e vai, né, vivendo... tendo experiências que faz a gente crescer ao longo da vida. E essa foi uma coisa que fez eu crescer com relação a justamente isso, a tirar esse preconceito. Sim. Então, Bruna, era só isso que eu queria pontuar mesmo. Falar. E também, assim, só complementando o que você falou, fica tranquilo que você não vai falar besteira, você vai falar das suas experiências, é isso. É ser o máximo, assim, verdadeiro, sincero, sem ficar muito preocupado, né? Em relação ao que você vai falar, porque assim, eu tenho certeza que muitas pessoas realmente vão se identificar. E esse aqui é o objetivo, né? Que a gente consiga dar uma esperança. Quem te vê hoje aí, talvez não imagine que você passou por isso, né? Bem, vibrante, positivo, e não sabe que é uma luta diária, né? É uma luta diária. A manutenção, você optou por continuar fazendo terapia, mesmo saindo da crise, como uma manutenção de vida, né? Então, isso também é importante deixar claro. Mas fica tranquilo, se solta, fala tudo que vier aí ao seu coração em relação a tudo que você passou. Vou falar. Que eu tenho certeza que vai ser ótimo. Beleza. Então, gente, então não esquece não, gente. Deixa... Dani, puxa um pouquinho só essa luz para lá. Eu tô achando que tá estourando um pouco a luz aí no rosto, não tá? Ou não tá não? Tá não? Então tá, beleza. Então, o que acontece? A ideia é realmente ser o mais sincero possível para dizer, para falar o que a gente vivenciou, não é simplesmente o que está nos livros, porque às vezes as pessoas têm isso. Ah, não, que escreveram lá no livro, que tal, tipo, meio como se fosse um conto, né? E na realidade não é isso, né? Se você, primeira coisa, se você tem alguém que está passando por um problema sério com relação à depressão, ansiedade, né? Ou se você, mesmo que não tenha, né, na realidade, um diagnóstico disso, porque muitas das pessoas não têm nem o diagnóstico. Não é, Bruna? Eu acredito que muitas pessoas não têm diagnóstico. Sim. Procure um profissional, sabe, gente? Eu não estou aqui para ficar levantando bandeira para poder... Ah, não, porque a Bruna está aqui, vou ficar... Não é isso. É porque eu tinha esse preconceito. A verdade é que a gente não sabe o quanto é importante a família, os amigos, o profissional da área, não só o psicólogo como o psiquiatra, como é importante, porque eu não sabia nem que tinha todo um processo químico no meio dessa história, porque eu achava que era tudo simplesmente algo, digamos assim, da mente, mas só que tem algo errado também no organismo que está interferindo ali. Às vezes a gente pensa que é simplesmente a mente, a cabeça, mas só que tem todo... Né? Eu acredito que a Bruna vai falar isso melhor com relação a esse processo químico, Bruna. Depois eu queria que você falasse sobre isso. Claro. Tipo assim, eu vivi dias, gente, eu vou falar, olha só, não vim aqui para falar só coisas tenebrosas, porque na realidade eu vim para trazer a solução, para dizer que há solução, mas que o problema não é isento, é real, entendeu? Então é isso que eu quero. Eu quero falar que o problema existe, que existe solução e que não é frescura, tá, gente? Tira esse lance da cabeça de frescura, porque eu vou te dizer uma coisa. Porque se minha esposa, eu vou te falar, porque ela é que convive comigo todo dia. Se ela tivesse desistido de mim, eu não sei o que seria de mim, cara. Porque ela pegou, ela sabia do que eu estava passando, e principalmente, gente, porque a Dani fazia terapia. Ela entendia muito bem dos meus problemas. Sei que tem hora, me desculpe, que aguentar um depressivo, um cara que tem muita ansiedade e passar... Eu digo eu não vou falar nem a depressão e a ansiedade, gente. Eu vou falar da crise, né, que eu tive, né, Bruna? A crise que eu tive. Sim. É algo insuportável, Eu vou contar coisas para vocês vão falar assim, gente, não é possível, mas é possível. A gente pensa que é só coisa da cabeça. Ah, não estou bem, vou ficar deitado e vou dormir. Ah, não estou bem, isso vai passar. Um dia eu vou abrir a janela e está... Não é, tá? Eu pensava que eu acordava todo dia e falava, amanhã vai ser melhor.
Aí no outro dia, não, amanhã vai ser melhor. No outro dia, amanhã vai ser melhor. E eu vi que passava mês e não era melhor. Então isso é desanimador, é destrutível. É uma doença realmente, gente, uma das doenças mais perigosas que existe, entendeu? Eu posso dizer isso porque eu vivi isso. Eu, graças a Deus, que eu estou falando, eu cheguei no momento, eu não posso falar para vocês, gente, eu desisti da vida e eu quis me suicidar. E até esse preconceito, eu vou falar uma coisa para vocês, um dia, a minha vida, aliás, por longo tempo da minha vida, eu imaginava assim, como é que a pessoa tem a capacidade de tirar a própria vida? Porque eu não tenho capacidade de tirar a minha própria vida, entendeu? Eu nunca tive essa capacidade de tirar a minha própria vida, assim, imaginar tirar a minha própria vida. Eu já tenho, meu pensamento é todo em pró à vida, mas, eu vou te falar, um dia eu tive preconceito com relação a isso, imaginar que a pessoa tirava a própria vida dela. Tá? Eu estou aqui de peito aberto, de coração aberto para dizer realmente o que eu passei e o que eu sinto. Não vou ficar aqui fingindo, entendeu, Bruna? Uhum. Porque se eu for ficar fingindo, falando de coisinhas aqui, que não é isso. É o que eu vivi. Então, o que aconteceu? Eu tinha esse preconceito, achava, não é possível, como é que a pessoa pode tirar a própria vida, gente? Não tem lógica disso. Mas, gente, hoje eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu acredito que a pessoa tem capacidade de tirar a própria vida, mesmo eu não tendo essa capacidade. Mas eu vou te falar, dependendo da onde a pessoa chegar, porque é um nível, sabe? Ele vai. Então, quando você breca esse nível, vem ajuda, entra, que eu tô te falando, entra as ajudas, aí tal, pum, você consegue, sabe, sair dessa. Mas se você não tiver um apoio, não tiver alguém do seu lado, você, desculpa a expressão, você vai fazer besteira. Você vai fazer merda, o nome disso. Você vai fazer merda. Então, gente, a ideia dessa live é justamente para dizer isso. Pelo amor de Deus, se você sabe de alguém que está passando por depressão, uma ansiedade, alguma coisa, a pessoa, em algum momento, ela tentou tirar a própria vida e você fala assim, só fingiu, não faz isso, procura ajuda para essa pessoa. Procura ajuda para essa pessoa. Porque eu tive uma família, eu tive amigos, eu tive Deus no meu lado. Mas tem gente que não tem. Tem gente que está à deriva e a forma dela pedir uma ajuda é justamente fazendo isso. Às vezes, eu vou me matar, faz uma coisa, na realidade ele está pedindo socorro, ele está falando assim, não é, Bruna? Eu acredito, se eu estiver falando besteira, você pode falar, mas eu acredito que a pessoa está falando assim, por favor, me ajuda, entendeu? Independente, né, dela tentar ou não o suicídio, o fato de passar isso pela cabeça dela já mostra o tamanho do insuportável, né, daquela dor, daquele sentimento, porque o que você falou, você acordava e falava, não, vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, e nunca chegava a esse melhor, né? Isso você não estava em tratamento, não estava em nada. Então, até você entender o que está acontecendo com você, a sua vida vira de cabeça para baixo. Porque a principal motivação que a gente tem de viver, né, que é acordar e querer viver aquele dia, você não tem mais, né? Você perde. Então, isso é algo que já te limita para tudo. Eu ouvi pessoas falando aqui, eu tô lendo, né? Enquanto você tá falando, eu tô lendo um comentário do pessoal. Alguém falou que, para mim é difícil sair da cama. Muita gente falando que o período da manhã é mais difícil. De fato. Quando a pessoa... Para mim era também. A pessoa quando tá de manhã, em depressão, era... que ela quer sair quando ela consegue sair da cama, isso já é uma grande coisa para ela, né? Ela já tem um grande feito e isso tem que ser muito valorizado, porque é muito difícil. Você não tem motivação, você vai levantar para quê, né? Então, assim, isso é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar, é o entendimento. O que está acontecendo, parar com essa história de que não é frescura, parar com a ideia de que, tipo, é um determinado grupo de pessoas que pode ter depressão. A gente sabe até que existe uma questão da predisposição genética, eu vou falar disso mais para frente, mas qualquer pessoa, não existe aquela que está livre disso. Não adianta falar, comigo não acontece, porque minha cabeça é boa. Não se trata disso. É realmente algo orgânico. Também vou falar disso mais à frente. Então, não existe aquele que vai estar livre. A gente tem que estar sempre cuidando, né? Então, de fato, é muito difícil. Cada ação que a gente faz com tanta banalidade, levantar da cama, tomar banho, fazer uma refeição, para muitas pessoas, isso é um desafio enorme. Você não tem vontade de levantar da cama. Tem gente que fica dias sem tomar banho e não tem nada a ver com o conceito de higiene, tem a ver com falta de motivação para viver. Nada faz sentido, né? E aí, dependendo do nível da depressão, que a gente tem níveis diferentes, isso aí se acentua, né, de uma maneira muito potente. Pois é. E, então, gente, aí, tipo assim, eu não vou entrar no mérito
da história em si, porque a história é longa, entendeu? A história, como se desenvolve nisso, gente, é longa. Mas eu quero passar alguns pontos que são importantes do que eu sentia. Porque, às vezes, principalmente, o que eu passava fisicamente. Porque é importante, gente, a gente não banalizar o que a gente sente. É isso que eu quero dizer também. Presta atenção. Eu vou te falar sobre as coisas que eu passei com relação a fisicamente o que eu sentia, né? Fisicamente o que eu sentia, mas a gente é importante, por exemplo, que nem vamos lá, vou dar um exemplo. Um belo dia, eu estava em casa, na verdade são tantos, mas eu vou contar esse em específico. Eu estava em casa, né? E do nada, quando eu acordei, estava sentindo... não, perdão. Eu fui numa pousada aqui em Valença, estava tomando um banho de piscina com a Dani, tal, amigos. Marcelinho Gomes, se ele estiver aí, ele vai lembrar disso. E beleza, quando foi no outro dia, o que aconteceu? Ouvido. Meu ouvido não estava legal. Aí, beleza pura, eu fui pro médico. E né, gente, uma das coisas que me ajudou a desencadear isso foi, infelizmente, meu pai ficou doente. Na realidade, eu não tinha nem perdido ele ficou doente, mas eu já sabia de todo o processo dele, né? Enfim. Aí, o que acontece? Com isso tudo, eu comecei a ficar mais abalado e tal, baixou minha imunidade, já estava mais baixa e tal, eu fui no médico, eu estava sentindo dor, mas já foi estranho, Bruna, já foi isso, eu não sei nem se eu já conversei algum dia com você sobre isso, mas eu senti, eu comecei já a ficar preocupado com uma dor de ouvido. Gente, dor de ouvido é algo realmente insuportável, muito enjoado, pelo amor de Deus. Mas não é algo para você já começar a imaginar que você está com alguma coisa muito séria no seu ouvido. Peraí, todo mundo... Tem gente que fica com problema de ouvido, desculpa a expressão, mas é isso que a gente tem que falar, que vaza pus do ouvido. Aí, não, gente, eu estava com dor no ouvido, sentindo nos dois. Beleza, eu fui no médico, o médico me passou um remédio, eu fui embora para casa. Aí eu tomei o remédio, fui embora para casa. Chegando em casa, Bruno, eu fiz todo o tratamento, passou 7 dias e nada melhorou. Você imagina, alguém que já estava com medo porque estava com dor de ouvido, que já estava algo estranho, passa 7 dias e nada. Aí você subiu mais um pouco, já foi lá no nível. Voltei no médico, um outro médico falou comigo, não, cara, olha só, aconteceu isso aqui, eles fizeram certo, passaram o remédio para você certo, mas não passaram o remédio para pingar dentro do ouvido. Beleza. Então vamos lá, me passou o remédio de ouvido, pinguei dentro do ouvido, passou os dias, melhorou o ouvido. Mas com isso, o desenrolar, me veio um zumbido no ouvido. Começou a me dar um zumbido no ouvido tenso, sabe? Um zumbido muito forte de ouvido. E aí eu falei, caraca, Dani, aí... ouvido doendo, aí 7 dias melhora, aí você melhora, daqui a pouco o zumbido no ouvido. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Aí vamos no outro médico. Chegou lá no médico, o médico falou, Jean, não, aliás, isso daí eu já estou até confundido. Foi tantas vezes que eu fui no médico, foram tantas vezes, Bruna, tantas vezes que eu fui no médico para fazer tudo quanto é exame que você imaginar. Eu cismei, me deu um caroço na garganta, um carocinho normal. Quando você dá na garganta alguma inflamação, você fica cheio de coisinha na garganta. Não, me deu um carocinho. Dani, pelo amor de Deus, eu tô com tumor, Dani. Eu tô com a garganta que falou, tô morrendo. Cheguei no médico, você sempre achando que tinha alguma coisa ruim, né? Uma coisa mais séria, uma coisa mais grave. Tudo era muito grande. Uma espinha. Gente, peraí, aí vocês vão falar assim, cara, aí também é graça. Gente, eu vivi aquilo como se é real mesmo, não é ninguém, não é. Era um tumor para mim, uma espinha que estava aqui era um tumor, entendeu? Você passa a vida inteira tendo espinha, mas quando você está com a depressão, ansiedade, é um tumor, cara, eu tô morrendo, é final. Aí aparece alguma coisa aqui, você fica procurando o tempo inteiro, você procura aqui, você procura ali, e não sei o que lá. Era assim que eu vivia, eu falava, meu Deus do céu, cara, o que está acontecendo comigo?
tá acontecendo alguma coisa. Eu fui tantas vezes no médico, Bruna, no otorrinolaringologista, que ele virou para mim e falou assim, meu filho, peraí, eu vou te passar aqui um exame, a Dani tá rindo pra caramba aqui, porque hoje a gente ri, graças a Deus, mas eu falei assim, eu vou na Unimed, doutor, se eu for lá agora na Unimed, fizer esse exame, você me atende ainda hoje? Já estava no final do expediente dele, ele falou assim, vai lá, filho, vai lá. Eu fui lá na Unimed, fiz o exame, levei para ele mandou fazer um exame, Bruno, que pegava daqui de baixo para cima, de cima para baixo, do lado para o outro. O cara da Unimed falou assim, cara, eu tenho um tempão que eu não vejo esse exame aqui. Ele falou assim, tem um tempão que eu não vejo esse exame aqui. Eu falei, não, beleza. Aí fui lá, o médico falou, Jean, não tem nada. Deixa eu te perguntar Enfim, uma coisa, Jean, deixa eu te interromper só um pode falar. segundo. Nessa sua saga aí, né, em todos os... Porque até então você estava indo para a parte física, né, investigando aí a questão orgânica, procurando médicos, né, especialidades, clínica geral. Nesse momento, nessa sua trajetória, algum profissional sinalizou para você, algum médico, que podia ser algo psicológico, que você deveria procurar alguma terapia psiquiátrica? Desculpa te falar, eu nunca vi isso. O próprio otorrinolaringologista falou, meu filho, você vai procurar um psiquiatra. Isso é bom. Eu já olhei sua garganta, já olhei seu nariz, já olhei seu ouvido, não tem nada, cara, você não tem nada. Entendeu? Ele falou assim, pô, não tem lógica, você tá vindo aqui, ó, toma, me encaminhou. Eu não sei se já chegou para você aí, ou se já chegou pro psiquiatra, no laringo, mandando o cara ir pro psiquiatra. É difícil isso, chega, né? De tudo que é especialidade, todas, tem. Cortou seu áudio, Bruno, vê se tá escutando aí. Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Aí tá normal? Ah, então, tá me escutando, gente? Eu tô te escutando normal. Ah, não, pode ser aqui do fone de ouvido. Tá escutando? Eu tô te ouvindo normal. Ah, mas então aqui, peraí. Gente, eu vou tirar o fone, falar sem o fone pra ver se vai dar certo. Peraí. Beleza? Vê se tá me escutando. Continuo te ouvindo. Tá mesmo? Aqui eu perdi o som, gente. Eu perdi o som, mas eu vou... Dani, chega um pouco mais pra cá pra poder ouvir aqui. Melhor me dá aqui o seu fone e eu vou ouvindo junto do seu fone. Mas eu não tô ouvindo ela. Eu não tô te ouvindo, quer dizer, eu tô falando aqui, mas eu não tô ouvindo nada. Mas as outras pessoas estão me ouvindo? Aí, isso. Quer tirar o fone? Eu acho que é melhor. Tira o fone. Tá me ouvindo, Bela? Ei. Bela, tá dando pra ouvir? Não, deixa eu ver se aqui, peraí. Não sei se... Gente, perdão, deixa eu ver aqui se vai... O som. Não. Tá todo mundo dizendo que tá normal, que tá dando pra ouvir normal. Tô falando de zumbido... Tô falando de zumbido no ouvido, tá vendo? Então, eu vou falar, Bruno, eu vou falar porque senão eu vou ter que desligar para sair de novo. Não, eu vou continuar falando porque não, aqui não tá saindo som nenhum. Então, resumindo... Obrigada, gente. Essa coisa era bem neurótica, sabe? Aí, para resumir um pouco, para você poder falar também com relação à parte profissional da coisa... Eu vou contar alguns sintomas, gente, o que eu sentia. Tá? Eu anotei alguns aqui, porque senão eu não ia lembrar de tudo e ia falar. Quer ver? Taquicardia, sabe? Meu coração acelerava do nada. Tinha hora que, quando eu estava com ansiedade, parecia que eu ia morrer, assim, parecia que eu estava com o pulmão, sabe? Que não enchia, parecia falta de ar danada, tá? Agora, uma das coisas, gente, que mais é impressionante, olha como é que são as coisas. Eu tinha muito... a minha visão ficava turva. Era o que mais me incomodava. Por quê? Porque eu trabalhava com fotografia. Então, a vista... Você vê como é que o nosso cérebro é. Ele queria falar assim, não, filho, peraí. Parecia que ele sentia assim, peraí, não. O que você tem de mais precioso aí que faz você não parar... é a fotografia. Então, peraí, né, eu sentia isso, Bruno, não quer dizer que eu tô falando certo, mas eu acho que era mais ou menos isso, tipo assim, pô, a sua vida, se ele tiver a vista dele assim, tranquilo, ele não vai parar, ele vai continuar nessa loucura aí, então, peraí, vamos... Então, isso daí, gente, olha, eu nunca tive problema de visão nenhum, também fui no oftalmologista, né? Você quer saber quais são os mais médicos que eu passei? Fui no outro oftalmologista e falou, Jean, você não tem problema nenhum de visão. E realmente, Bruna, nem de ouvido. Eu escuto, que é uma maravilha, você tá entendendo? Eu escuto muito bem. Eu já falei, o zumbido de ouvido,
O desânimo, né? O desânimo, você já não consegue mais produzir, sabe? Não produz igual você produz normalmente. Qualquer coisa era terminal, qualquer coisa, uma coisa simples que você não dá, que você não liga, sabe? Que você não liga no dia a dia, aquilo vira para você algo. Tontura? Muita tontura. Tive muita tontura. Tontura, então, principalmente, é que eu tô falando, principalmente quando eu sentava na frente do computador. Era impressionante. Olha só, no computador, porque no computador eu penso muito. Eu fico na frente do computador e a mente não para. Então, eu reparei isso. E Bruna, eu acho que uma das coisas que as pessoas devem prestar atenção, como a gente vai se conhecendo, né, e sabendo essa situação toda, é que o corpo vai dando sinal para você, assim... dormência também, dormência. Como é que fala aquele negócio que fica dando espasmos musculares? Gente, eu tinha dores escuta, Bruna. Bruna, a Dani vai te escutar para me falar. Peraí. Não, é porque, na verdade, pode falar, sim. Eu abri um parêntese, assim, eu tô vendo que o pessoal tá perguntando muito, você teve esse sintoma, teve tontura, teve... os sintomas, eles são muito particulares. Pode acontecer de uma pessoa ter um sintoma que a outra não vai ter. Alguns são muito comuns e outros, na verdade, são muito particulares. E aí isso vai depender até da predisposição de cada um, de ter uma tendência a sentir mais uma determinada parte do corpo. Então, assim, para as pessoas não ficarem muito presas na questão do sintoma, porque ele é muito individual. Então, vai ter gente que vai sentir uma coisa e vai falar assim, não, eu não senti isso, então não tem nada a ver. E não quer dizer que toda pessoa com depressão vai ter esses sintomas físicos que você está apresentando. Alguém perguntou aí se a síndrome do pânico tem a ver com depressão. Na verdade, essas doenças mentais, elas conversam entre si, né? Elas estão muito ligadas uma à outra. Então, pode sim, uma pessoa no quadro depressivo, pode desenvolver uma síndrome do pânico, principalmente na ansiedade, né? Os quadros voltados para a ansiedade, o transtorno de ansiedade pode desenvolver uma síndrome do pânico. Então, eles conversam. São doenças e sintomas que se misturam muito. E você fez um quadro fóbico, né? Durante muito tempo. Você tá me ouvindo, Jean? Entendi. Não... Eu concordo. Não, tá dando um pouquinho de delay porque eu tô ouvindo o fone da Dani, não é do meu celular, então tá na internet. Entendi. Tô te ouvindo. O que que acontece, Bruna? Eu concordo plenamente com o que você está falando, com a questão dos sintomas, entendeu? Eu acho que essa questão de sintomas vai variar de pessoa para pessoa, não quer dizer que todo mundo... E outra coisa, não quer dizer que todos os sintomas que eu tive, a pessoa vai ter também, que às vezes ela pode ter um sintoma só, pode não ter nenhum. Enfim, é de pessoa para pessoa. Mas eu quero dizer também que se você estiver vivendo essa questão desse medo absurdo por coisas pequenas, provavelmente ela pode estar passando por algum problema emocional, porque foi assim que viveu para mim. Porque desencadeou junto com o problema emocional. Eu percebia que esse medo excessivo, porque era algo que eu não sentia, entendeu? Era algo que eu não sentia. E, de repente, eu passei a ter medo de qualquer doença, qualquer coisa, é absurdo, entendeu? Era coisa que eu estava final de vida mesmo. E com relação a esses sintomas aqui, que nem eu estou te falando, que são tantos, na realidade eu estou passando para as pessoas, para elas poderem saber o que a mente pode realmente fazer com a pessoa. Sim. Não, eu só tô pontuando. Na realidade não é para dizer, gente, vocês vão ter todos esses sintomas. Não, gente, pelo amor de Deus, não. Tá? Na realidade, isso é para mostrar que realmente o psicológico pode te levar a sentir coisas. Por isso que eu falei no início o seguinte: você deve prestar atenção nos sintomas e realmente é importante você fazer os exames, né? E até para te acalmar e te deixar tranquilo, porque é importante você fazer isso. Porque o que me deixava tranquilo, eu ia para o médico de um jeito, e por mais que a Dani já sabia que não era nada, para mim, eu tava, meu Deus do céu, eu tava a mil, e eu tava indo, caraca, para receber uma notícia ruim, e de repente eu tinha uma notícia boa, que parecia que o médico, entendeu, mudava a minha vida. De repente
Ah, Dani. Porque era. Não, pode perguntar a Dani. Dani, era ou não era? Mudava, me transformava. Ela fica coitada, ela sofria, ela padecia comigo com relação ao Ô, que Jean, porque eu ficava falando para ela, Dani, pelo amor de Deus, Dani, olha só. Ô, Jean, eu tô rindo aqui, gente, é sério, mas o que que acontece? O Jean, ele tá falando dessas situações todas, agora a gente pode se dar o luxo até de rir, né? Porque de lembrar com um certo humor, que o Jean, ele deu muito trabalho no seguinte sentido. Não, Quando a gente tinha a oportunidade de conversar, e ele falava dessas coisas todas, e após ele dizer que não tinha, através dos exames, era muito insistente em achar que não, que ele ia morrer de alguma coisa, que ele ia ter um câncer. Se alguém falasse para ele, por exemplo, que estava com uma doença, ele já começava a entender que aquilo podia acontecer com ele, podia estar acontecendo com ele. Mas não quer dizer que isso seja dele, né? Já era essa alteração química aí que estava causando, ele estava com uma ansiedade muito elevada, então ele não conseguia processar as coisas no campo da razão, né? Ele estava totalmente invadido pela emoção. A emoção é que estava conduzindo ele, ao ponto dele não conseguir racionalizar que aquele exame deu especificamente que ele não tinha nada e que ele conversava com os profissionais. Ele não fazia exame uma vez, né? Você fazia várias vezes o mesmo exame. Então, assim, realmente você estava num estado de sofrimento que a sua razão tinha saído de cena. Então, o mais difícil ali foi trabalhar a sua razão. Porque antes, gente, que fique muito claro, né? Eu, como psicóloga, quando o paciente chega para mim com uma série de queixas de sintomas físicos, porque quando é sintoma mais emocional, a gente acha, já consegue fazer um diagnóstico, né, em relação a uma depressão, uma síndrome do pânico, um transtorno, qualquer transtorno, né? A gente tem vários transtornos mentais. Agora, quando chega com queixa de sintomas físicos, eu não vou ser irresponsável de virar e falar assim, não, isso é psicológico, isso aí é uma doença psicossomática. De forma alguma, eu sempre recomendo que esse paciente busque aí uma ajuda médica de realizar todos os exames para a gente poder excluir hipóteses. Primeiro fazer uma varredura ali na parte física, dependendo da queixa, né, direcionar para um especialista. Aí sim, fez todos os exames, tomou todos os cuidados, a gente fica com a hipótese do psicológico. Então, a gente não pode, de cara, garantir que não tem algo físico. E eu falei muito isso para ele, né? Vamos excluir tudo que existe aí de possibilidade de alguma coisa física. Excluiu? Então, a gente vai trabalhar em cima do sintoma psicológico, porque não é um sintoma, né? É um conjunto de sintomas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Não é tudo que você sente que de fato vai ser psicossomático. E às vezes até tem algo físico também. Então, investigar é muito, muito importante. E aí, depois que a gente elimina tudo isso, a gente fica com a hipótese aí ou de um quadro depressivo, de um quadro ansioso. No caso do Jean, ele teve a ansiedade, ele teve ansiedade com misto de depressão. Ele não teve só o quadro depressivo, entendeu? O Eduardo Soares está fazendo uma pergunta aí, se puder responder, é legal. Com esses transtornos. Como lidar com esses transtornos na pandemia? Gente, olha, o aumento, né, de diagnósticos, né, de ansiedade. Eu não estou falando daquela ansiedade que todo mundo tem, tá, gente? Porque a ansiedade, a gente fala tão assim, de maneira banal, né? Fica num lugar comum. Ansiedade, todo mundo tem. Em alguns momentos da vida, sem que você tenha um diagnóstico, a sua ansiedade ela pode ficar elevada, ela pode ficar aumentada. E isso não quer dizer que você esteja com um diagnóstico de transtorno ansioso, né, um transtorno de ansiedade ou alguma dessas doenças que são da família da ansiedade. Só que chega num ponto que você não consegue controlar, que a ansiedade considerada normal, ainda que um pouco mais elevada, é aquela que você vai fazer alguma coisa, vai se distrair, vai ficar tudo bem, que você vai se controlar e que ela vai ser canalizada para alguma coisa. A ansiedade, quando chega no estado patológico, você perde o controle sobre ela. Você realmente não consegue, é como se fosse não, é um excesso de energia mental, né? Vem aquela avalanche de pensamentos, geralmente pensamentos negativos, dificilmente a pessoa ansiosa vai ter uma avalanche de pensamentos positivos, e aí começa todo o terror, né? Você começa a achar que tudo vai dar errado, você começa, tudo que
que envolve, né, você socialmente, você acha que está ruim, muitas pessoas acabam se sentindo rejeitadas, elas começam a interpretar tudo o que acontece com ela a partir desse estado ansioso muito elevado que ela não está conseguindo controlar. E aí, dentro, né, do transtorno de ansiedade, você pode desenvolver também sintomas físicos, que é a falta de ar, que é a mais relatada pela maioria dos pacientes. Taquicardia também é muito relatada e é muito comum. E existem outras que a gente pode perceber, como o Jean apresentou. Ele apresentou outros sintomas que têm a ver com ele. Isso é muito particular do Jean, né? E o interessante é que ele está contando a experiência dele. E muitas pessoas vão se identificar. Mas podem ter outros. Pode ter uma vertigem aí presente, uma secura na boca, uma sudorese, né? É muito comum acontecer também sudorese. Algumas pessoas relatam que durante a noite elas acordam muito suadas, né? Principalmente do peito para cima, do pescoço, acordam com aquela sudorese muito excessiva. Isso também pode indicar, é um sintoma que está muito presente na ansiedade. E nesse período agora, o Júlio está falando aqui, vômitos, sim, muita ânsia de vômito, né? Outra coisa que acontece muito é em relação à parte digestiva, ou de repente o intestino ficar mais solto, né? Ficar mais preso, enjoos, né? Muito frequentes. Então, assim, existem uma série, cada um com certeza vai apresentar o seu conjunto de sintomas. E existem aqueles que são mais comuns a todos. Então, agora nesse período da pandemia, a gente está percebendo esse aumento por conta da incerteza, né? As pessoas estão se sentindo completamente ameaçadas em relação à programação, porque tudo que a gente vem programando agora teve que suspender. Então, a gente está vivendo um ano aí muito difícil, né? A gente está vivendo um ano com essas incertezas todas que causam insegurança. Então, muita gente está com afetamento na parte financeira, né? Muita gente. Tem a questão da convivência, que está mais assim, estreita, as pessoas convivendo muito, e aí aumentam os conflitos. Então, a própria questão do distanciamento social, algumas pessoas fazendo o isolamento, isso também aumenta muito a ansiedade. Então, são muitos fatores, né? Principalmente essa questão da incerteza, o medo, muita gente com medo de adoecer, muita gente com medo de pegar o vírus. Então, assim, são situações que quando as coisas fogem ao nosso controle, a gente tende a realmente, de alguma forma, fragilizar. E a ansiedade, geralmente, é a mais comum, né? Que nos faz fragilizar. Então, a gente tem que entender que a gente não tem controle sobre tudo. É importante a gente ter um planejamento de vida, é importante a gente se organizar o máximo que pode. Isso é muito saudável. Mas é importante também entender que nem tudo vai sair do jeito que a gente quer. Então, a gente tem que ter em mente um plano B, um plano C, porque são os imprevistos da vida. E quando você tem uma baixa tolerância à frustração, por exemplo, isso fica muito mais potencializado, esses imprevistos da vida, né? Porque aí você sente que não tem controle. Nossa, eu tô perdendo o controle das coisas, dos planos. Mas se você for parar para pensar de verdade, a gente não tem, né, esse controle do jeito que a gente acredita que tem. A gente não tem controle sobre o outro, né? A gente acha que tem, sobre as ações do outro, sobre as mudanças do outro. Então, esse entendimento é muito importante. Uma outra coisa também que a gente não pode esquecer é a questão do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais fácil você identifica o que está acontecendo com você. Né? Peraí, tem alguma coisa errada, isso não é meu padrão de pensamento. Essa tristeza aqui, que tristeza é uma outra coisa comum, tá, gente? Não vamos confundir. Igual eu expliquei da ansiedade, que é normal, né? Todo mundo tem ansiedade em maior ou menor grau. A mesma coisa com a tristeza. Não é toda pessoa que está triste que ela está em depressão. A tristeza é comum. Você vai ficar triste por alguma coisa que aconteceu, às vezes até com outra pessoa, nem é com você. Você vai ficar triste por uma perda, você vai ficar triste por uma crítica, você vai ficar triste por uma frustração. Então, 1000 fatores podem te deixar triste. A questão é que se essa tristeza se tornar o seu padrão de vida. Eu tô triste uma semana, ok. Eu tô triste 2 semanas, ok. A partir de 2 semanas, aquilo que te causou uma tristeza que a gente considera normal, ela tem que começar a melhorar. Passou de 2 semanas, então eu já recomendo que você comece a entender aí de uma outra forma o que está acontecendo com você. Né? Uma tristeza mais insistente pode indicar, sim, um quadro depressivo. Né? E aí, falando sobre a depressão, a gente tem
níveis, né? A gente tem uma depressão mais leve, a gente tem a depressão moderada e a gente tem a depressão mais crítica, né? No caso mais grave. Então é importante a gente saber, entender em que ponto da depressão você está. De acordo com o nível de depressão, os sintomas também vão se modificando, né? Eles vão se agravando. Quando a gente fala aí dessa pessoa que não quer levantar da cama, que não quer tomar banho, que não sente mais vontade de viver, a gente está falando de um nível mais crítico, né? De um nível agravado. Existem pessoas que têm depressão, e eu posso te falar isso com muita certeza, e que você não faz ideia, né? Vocês não têm a menor ideia que elas têm depressão. Vocês encontram com elas na rua, elas estão sorrindo, elas estão trabalhando, elas estão, vamos entender que produtivas, e elas estão num quadro depressivo. Então, a depressão, ela não tem, assim, uma cara específica. A gente acha que a pessoa deprimida, ela fica triste 24 horas por dia, ela tá lá com aquela carinha, né? Cabeça baixa, ela não vai a uma festa. O depressivo... ele pode ter uma vida normal e a questão interna é que diferencia se ele é ou não uma pessoa com esse diagnóstico. Então, a pessoa pode viver, pode socializar de uma maneira que só ele sabe o esforço que faz, né? E o sofrimento interno está o tempo inteiro presente. Isso é depressão também. Então, a depressão não é só aquela que a gente percebe na expressão facial. Não é aquela pessoa que está séria o tempo todo. Não é aquela pessoa que está de mau humor o tempo todo. Até falando em mau humor, uma outra coisa muito comum dos sintomas também da depressão, e pode ser também na ansiedade, né, no transtorno, é a irritabilidade, a intolerância. As pessoas ficam mais irritadiças, elas ficam muito mais intolerantes com o outro, porque, na verdade, tá tudo muito mal processado, né? O Jean mencionou aqui a questão do sintoma físico. Por que é tão difícil lidar com a depressão? Socialmente, né, principalmente. Porque ela não é uma doença diretamente palpável. Não é uma doença que você consiga identificar ali um órgão específico, que você veja, né? Ela está no campo do subjetivo, porque depende do teu relato, depende de como você se sente, depende dos sintomas que muitas vezes são emocionais. Então, ainda quando são físicos, você não pensa que é uma depressão. Você pensa igual o Jean pensou, né? Que vai ser uma doença física, alguma coisa assim. Então, a depressão, ela é uma doença física, sim. Ela é uma doença orgânica. Existe uma alteração química, existe uma desordem química que acontece no cérebro, né? Lá nos neurotransmissores. Tanto que os antidepressivos, eles agem em cima desses neurotransmissores, né? Que são a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, enfim. Então, cada um aí, de acordo com o seu organismo, vai ter uma deficiência mais numa parte ou na outra, mas é físico, tá, gente? À medida que há essa alteração química, que acontece lá no cérebro, que a gente não consegue até, às vezes, enxergar de uma forma mais concreta, mas é orgânica. Então, não é coisa que dá na cabeça. Uma coisa que eu ouço muitos pacientes se queixando, e por isso que na depressão é muito importante a gente, de repente, ter uma conversa com o familiar. O familiar tem um papel fundamental. É quando o paciente vira para mim e fala assim, não, porque a minha mãe, o meu marido, o meu irmão falou que era para eu dar uma volta. Sai dessa cama, dá uma volta, abre a janela que você vai se sentir melhor. É importante, sim, você forçar um pouco a barra no sentido de ter se estimular, né? Levantar da cama, sim. Você conseguir o mínimo de força, levanta, troca o pijama, troca a roupa de dormir, abre as janelas, tudo isso pode te ajudar, mas não vai curar a sua depressão instantaneamente. O fato de você dar uma volta não vai fazer você curar a depressão. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso coloca o paciente num lugar assim muito ruim. Porque ele começa a falar, peraí, será que o problema então sou eu? Será que eu sou tão fraco assim, né? Que bastava eu levantar e dar uma volta e vai ficar tudo bem? E não é, gente, não é. Como eu falei, existe ali uma alteração química, uma desordem que comanda o corpo. Vamos pensar assim, quem vai me entender muito agora, diretamente, são as mulheres e, por tabela, os homens. O período pré-menstrual, a TPM, a famosa TPM. Existe uma alteração hormonal que muda tudo, muda o humor, muda o desejo, muda até a sua forma de enxergar a vida. Então a gente, na verdade, são coisas muito pequenininhas que estão dentro do nosso corpo, né? Que estão ali acontecendo no nosso organismo, que modificam tudo, modificam a nossa vontade de fazer as coisas, modificam o nosso jeito de pensar, modificam a nossa forma de sentir. Então a mesma coisa acontece na depressão. São coisinhas pequenininhas que estão acontecendo lá dentro, que a gente não está se dando conta, que mudam todo um panorama.
Então, acaba que às vezes é muito cruel você virar e falar assim, ah, levanta, vai dar tudo certo. Outra coisa que as pessoas falam muito, né? O paciente queixa muito é, pensa positivo, você tem que pensar mais positivo. E não é desse jeito, né? Não é automático assim. Vou pensar positivo e vai ficar tudo bem. Então, é fundamental que as pessoas tenham essa consciência. Muitos casos de depressão são necessários usar medicamento antidepressivo. As pessoas confundem muito, né? O ansiolítico com o antidepressivo. Tem gente que toma os remedinhos, botar assim, tarja preta, os clonazepams da vida, os alprazolam da vida, e acham que estão tratando a depressão. E não é. Né? Eu nem vou entrar nesse mérito, gente, porque não é a minha área, né? Na verdade, a gente tem um entendimento bem básico, porque a gente acompanha os pacientes. Mas o ansiolítico, ele não vai tratar a depressão, né? Não é o seu clonazepam, o seu alprazolam e outros, esses são os mais comuns, né? Eles vão meio que apagar o incêndio em cima da ansiedade, eles vão dar uma acalmada, uma relaxada. O que trata a depressão é o antidepressivo. E muitos antidepressivos também agem em cima da ansiedade. E como eu falei, essas doenças, elas interagem, né? Elas conversam entre si. Então, muitos casos de depressão precisa do uso do antidepressivo, né? Tem vários, que é geralmente prescrito pelo médico psiquiatra. E os tratamentos acontecem em paralelo, né? O tratamento farmacológico com a psicoterapia. E existem casos de pacientes com depressão que não precisam tomar medicamento, tá? Então, assim, é preciso avaliar, depende do grau, aqueles níveis que eu falei. Geralmente, os níveis mais leves, a gente pode tentar fazer o acompanhamento sem o uso e a pessoa ficar bem, né? Eu tô vendo alguém perguntar aqui, a Kelly está perguntando como é que muda, né? Essa questão da falta de vontade. Primeiro, é muita disciplina, né? Você vai começar a ter uma disciplina maior. Quando você não está fazendo uso da medicação, você não chega muito nesse nível, né? Você está mais voltado com pensamento negativo, fica mais desanimado, e aí você vai tentar se policiar. E a terapia vai te orientando nesse sentido. O que está sendo prejudicial na sua rotina? O que na sua rotina está contribuindo com esse quadro depressivo? Né? Então, a terapia tem muito esse papel de fazer um mapa do que está acontecendo, um diagnóstico assim, passo a passo. Nos casos mais elevados, que precisa da medicação, que existe essa falta de vontade aí mais presente, tem que ter bastante paciência. É fundamental entender que o paciente tem que fazer a parte dele. O medicamento, ele vai ser muito importante, mas ele não faz milagre, gente. Não existe pílula mágica, não existe pílula da felicidade. Você vai tomar aquele remedinho e tudo vai ficar lindo, maravilhoso. O remédio vai te auxiliar, vai organizar quimicamente, tá? Quimicamente o seu cérebro. E o resto é com você. Né? E o Jean sabe bem disso, né, Jean? Porque é fundamental prática de atividade física. Aí você vai falar assim pra mim, mas eu não tenho vontade. Tem que fazer, mesmo sem vontade. O remedinho da depressão, né? Eu falo que o remédio da terapia é exatamente o deverzinho de casa que a gente orienta. A atividade física faz muito bem em todos os aspectos, principalmente pela produção aí da própria endorfina, né, que vai causar essa satisfação, esse prazer. Então é muito importante o ansioso e o depressivo ter uma atividade física, fora que é ótimo para o corpo, né? Outra coisa, pensar que você precisa se conscientizar de que nada naquele momento que você está vivendo da depressão vai ser muito fácil. Essa é a realidade. Então você vai, por isso que eu falei da disciplina, você vai ter que pensar assim, eu não estou no meu estado normal, eu realmente estou adoecido. Aceitar isso é muito importante, mas não é aceitar de se entregar. Entendeu? É aceitar e falar assim, o que eu posso fazer para mudar isso? Então, é muito importante que você possa se entender como alguém que está adoecido, mas que você não é um doente crônico, né? Tem cura, você tem como sair desse quadro depressivo com essas atividades, com a ajuda da medicação, você não vai tomar remédio para sempre, né? Eu quero dizer o seguinte, a depressão é uma doença curável, tá, gente? Pode haver uma reincidência dela? Pode haver, mas é uma doença curável. Existem alguns tipos de depressão que a gente entende aí como uma depressão crônica, né? Que seria a distimia, mas de um modo geral, ainda assim a pessoa tem como... Bruna. Oi. Tá acabando o tempo aqui. Jura? Tá encerrando aqui, tá faltando 19 segundos. Vamos fazer o seguinte,